Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como vocês podem utilizar o software que nós sugerimos para uso para vocês fazerem o gráfico semilog no problema do crescimento exponencial. Nesse problema, vocês têm uma tabela de dados parecida com essa que está aqui, né, onde vocês têm então uma coluna, né, com o número de dias, né, o tempo aqui, o número de dias, e o número de casos para alguma cidade aí escolhida. E aqui embaixo vocês têm então uma função, né, de ajuste, uma função exponencial no caso, e nessa tarefa vocês tinham que linearizar essa equação, determinar os coeficientes A e B, dessa reta linearizada, né, e a calcular então os parâmetros I0 e beta. E tem um aviso importantíssimo aqui embaixo que diz: gráfico, né? Ver a atividade seguinte, lembre de anotar a tabela de dados e seus resultados. Você vai precisar disso para fazer o gráfico. E nós vamos precisar agora, em seguida, então, de fato, nós vamos utilizar a tabela de dados e os valores, então, de I0 e de beta, para nós fazermos, então, o gráfico com os pontos experimentais e com a reta de ajuste. Vamos lá, então. Lembrando, nós vamos precisar da tabela de dados e do valor de I0 e beta. E agora, quando nós vamos, então, deixa eu abrir aqui o programa, o SciDavis. Eu já coloquei aqui duas colunas de dados, uma delas, a coluna 1, deixa eu mudar o nome aqui, vamos mudar a descrição, então, essa aqui, esse aqui é o tempo, aplicar. A coluna 2 é a intensidade, vou botar o I, aplicar. E para nós fazermos então o ajuste de curva, o ajuste da curva aqui, da exponencial, nós vamos criar uma nova coluna agora. Eu vou clicar então aqui nessa região aqui com o botão direito do mouse e vamos colocar aqui adicionar coluna. Vamos dar um nome para ela, eu vou chamar de F, vai ser uma função de ajuste F. E essa função de ajuste, nós vamos escrever ela em função dos parâmetros que nós encontramos anteriormente. Então vamos lá. Lembrando aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui essa janela. Lembrando aqui então, né, que nós temos a nossa função exponencial e os parâmetros aqui I0 e beta que vocês já copiaram anteriormente. E o conjunto de dados aqui, claro. Vamos fazer então uma função. Eu quero escrever essa função aqui, I0 vezes exponencial de beta vezes t, com esses dois valores aqui. Então nós vamos selecionar a coluna, é só clicar com o botão esquerdo mesmo em cima do topo da coluna. Nós vamos selecionar a coluna que nós queremos aplicar a função e ir aqui então para esse campo fórmula. E agora nós vamos escrever a nossa fórmula aqui. Ela é I0, então vai ser 385, aqui é vírgula 1, aqui tem um detalhe importantíssimo. Aqui nessa região da fórmula nós temos que usar ponto como separador decimal. Eu sei que está um pouco confuso aqui, porque aqui na tabela de dados nós utilizamos a vírgula como separador decimal, mas aqui nessa parte aqui, então, dessa janela aqui, para aplicar a fórmula, tem que usar o ponto como separador decimal. Então vai ser 385,1 aí, vezes a exponencial. Para vocês pegarem isso, vocês têm dois menus aqui, né? O menu de cima é para vocês escolherem as colunas da tabela e o menu de baixo é para vocês escolherem algumas funções. Então tem várias funções aqui. Nós vamos pegar a exp, a exponencial, e vamos adicionar. Então vai ser a exponencial e dentro dos parênteses nós vamos colocar a coluna correspondente, né? Vai ser a exponencial dos valores que nós temos aqui em x. Então vai ser a coluna t, né, que nós colocamos a t e adicionar aqui. Assim, mas não é a exponencial da coluna t, é a exponencial de beta vezes t. E vamos colocar então o valor 0, ponto, aqui tem que usar o ponto, né? 1727 vezes a coluna t. Certo? Então isso aqui vai ser I, né, que vai ser essa coluna aqui, vai ser I0 vezes exponencial com argumento beta vezes o tempo.
e aplicar. Certo? Então aqui ele calculou os valores, né, daquela função para isso aqui. Pode ver que aqui também tem valores, ele aplicou de fato essa função. Como não tem nenhum valor aqui para a coluna tempo, ele só colocou isso aqui vai dar 1, ele colocou esse valor aqui. Tudo bem, não tem problema, vocês podem apagar se quiserem isso aqui, se não quiserem apagar podem deixar, porque como não tem valor x correspondente, ele vai desprezar esses valores aqui. E agora vamos fazer o gráfico então. Para fazer o gráfico, deixa eu montar aqui de novo, nós vamos selecionar então todas as colunas, vocês podem clicar com a tecla Ctrl e clicar com o botão do mouse aqui na ponta, então apertando a tecla Ctrl e o botão do mouse para apertar aqui, você seleciona todas as colunas e vamos lá então para gráfico e dispersão. Então esse aqui é o nosso gráfico de dispersão, nós vamos ainda melhorar ele um pouco, vamos primeiro trocar a escala, nós queremos fazer um gráfico semi-log, então ele tem o eixo Y, ele é logarítmico, vamos dar duplo clique aqui, e vamos aqui, o tipo vai ser logarítmico, e eu não vou começar ele de 0 porque vai ficar muito ruim, né? Os dados vão ficar muito apertados aqui. Como o nosso ponto menor aqui em Y é 913, podemos começar... Eu vou começar de 100, por exemplo, para começar de uma escala de uma década inteira. Não é necessário, mas vamos lá, de 100, pode ir até 30.000, aplicar, e está aí. Então aqui está uma escala semilog, né? Logarítmica linear, então gráfico semilog. Vocês vão ter que, obviamente, trocar o título dos eixos, né? Eu não vou fazer isso agora aqui. Eu quero mostrar uma outra coisa, porque aqui os pontos experimentais estão aqui em preto, e a nossa reta de ajuste está como pontos vermelhos. Vamos colocá-la como reta, então, para ficar melhor, né? Já que é uma reta mesmo aqui. Vamos colocar, então, como uma curva aqui, e ao invés de pontos. Para fazer isso, né, duplo clique, então, em cima do símbolo correspondente, ele está aqui, e ao invés de dispersão, para este aqui, nós vamos trocar para linha. E, ok. Certo? Com isso, então, vocês têm aqui os pontos experimentais, né, em preto e a reta de ajuste aqui em vermelho. Claro que vocês devem, né, melhorar o gráfico, a visualização dele, podem alterar a escala um pouco se quiserem, claro. Tem que alterar os rótulos aqui, os títulos dos eixos, e alterar também aqui a legenda de vocês. Certo? É isso aí então. Até a próxima.